Costumo dizer que a lei do inquilinato, o corretor tem a obrigação de estudar essa lei. Hoje em dia, com esse negócio de internet, não tem mais desculpa. Ou você entra no site do Planalto, www.planalto, digita site do Planalto no Google, você vai conseguir. Ou você digita a lei mesmo no Google, Lei 8.245 de 91. Professor, por que é tão importante essa lei? Essa lei, para o corretor que trabalha com administração de bens, o advogado que trabalha com administração de bens, a imobiliária, quem trabalha no ramo de transações imobiliárias, consultoria de imóveis, principalmente de administração de bens, tem que estar com essa lei na ponta da língua. Lei 8.245 de 91 é a lei que trata da locação. Lei do inquilinato, mais conhecida como lei do inquilinato. Essa lei ela vai tratar da locação de várias espécies de imóveis, né? Entre elas, uma muito utilizada é a residencial. Todo mundo costuma dizer que todo mundo precisa morar. Não tem jeito. Se a gente não tem condições de adquirir a propriedade, a gente tem que morar em algum lugar. E esse lugar a gente vai pagar aluguel. Então não tem jeito. Moradia, né? Residir em algum lugar e alimentação, eu costumo dizer que são os melhores ramos que tem para se atuar, porque o sujeito precisa, necessita, não queira ou não queira, ele tem que se alimentar e tem que morar em algum lugar, seja de aluguel ou comprando esse imóvel. A Lei 8.245 ela vai tratar de 3 possibilidades de locações. A primeira possibilidade é a possibilidade do imóvel residencial. Tudo sobre locação relacionado ao imóvel residencial tem que ser tratado na Lei 8.245 de 91. Professor, só imóvel residencial? Não. Essa Lei 8.245, que tem que estar na ponta da sua língua, tem que imprimir essa lei, tem que estar lá no seu escritório, tem que estar em cima da sua mesa, você tem que fazer uma leitura, é importante para a sua carreira, para o seu sucesso. Também trata dos imóveis não residenciais. Professor, o que são imóveis não residenciais? Conhecidos também como imóveis comerciais. Imóveis comerciais. Então ela vai tratar desse assunto importante também. Então, acabou, professor? Não. A Lei 8.245 também trata da locação por temporada. Professor, o que é essa locação por temporada? Vou explicar. Locação por temporada é aquela propriedade de veraneio, aquela propriedade, né, a casa de praia, a chácara, o sítio, o chalé. Então, ela também trata dessa possibilidade de locação, tá? Então, nós temos 3, na Lei 8.245/91, que é a lei, né, que o corretor que trabalha com locação, administração de imóveis, tem que ter isso na ponta da língua. Tem que ter a lei do lado dele. Essa lei vai tratar de 3 possibilidades. Professor, então essa lei vai tratar de quais questões? Vamos lá, comigo, hein? Residencial, não residencial e por temporada. Pronto. Ah, então tudo, quando eu penso em locação, eu penso na Lei 8.245 e só, né, professor? Não. Locação é sério. Um contrato de locação tem que ser bem feito. Porque a Lei 8.245 ela só vai tratar dessas 3 possibilidades de locações. Residencial, não residencial e por temporada. As outras espécies de locações vão ser tratadas realmente por outras legislações. Exemplo disso é o Código Civil. O Código Civil ele vai tratar das locações não relacionadas à Lei 8.245, porque existe uma lei específica, mas a locação de bens móveis. Como assim, professor? Cadeira, extintor, relógio, computador, tudo que é móvel, bem móvel, é o Código Civil. Ah, é, professor? E o Código Civil só trata de bens móveis? Não, de imóveis também. Mas quando trata de imóveis, o Código Civil não pode tratar da espécie que a Lei 8.245 trata. Então ele vai tratar de imóveis, mas alguns objetos principais, como vaga de garagem, é Código Civil. Só vaga de garagem? Não, hotel, motel, aparte hotel, locações publicitárias, tudo é o Código Civil. Então vamos lá, vamos para o material aqui para você ficar craque. A lei criada no dia 18 de outubro de 91. Dispõe sobre o que, professor? Procedimentos de locações urbanas, né? Depois eu vou falar da locação rural. Lei 8.245, você já sabe, vai tratar de 3 possibilidades. Locação de imóvel residencial, não residencial, ou seja, comercial, e imóvel por temporada. Mas nós temos o Código Civil e outras legislações que vão tratar das outras locações. O Código Civil, ele trata também dos imóveis da União, Estado, Município e Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Como assim, professor? Os entes federativos, né? Os entes federativos, a União, o Estado, o Município e o Distrito Federal. Né? Então, os entes federativos, quem vai tratar dessa locação é o Código Civil, tá? Vaga de garagem, quem trata? É o Código Civil. Código Civil que vai tratar. Código Civil que vai tratar da vaga de garagem. Espaços destinados à publicidade, também Código Civil. A parte hotéis, residência ou equiparados à residência, né? Que não é residencial. Residencial é na Lei 8.245. Então, Lei 8.245 você já sabe do que é.
Essa lei, ela foi criada, professor, foi criada por locador ou por locatário? Por proprietário ou por inquilino? Na verdade, essa lei, ela foi criada para regulamentar a situação num todo, tanto para o locador como o locatário. Mas essa lei, ela vem dar um empurrão, para dar uma forcinha, né? Igual o espinafre do Popeye, para dar uma forcinha para o inquilino ter um pouquinho mais de autonomia e proteção. Como assim, professor? Você imagina, a gente vivencia isso, né? Diariamente, administração de bens, contratos de locações na justiça, ações de despejo. Você imagina esse inquilino se não tivesse a Lei 8.245/91. O locador, se já, muita gente fala, nossa, como é triste, né, ser inquilino, locatário. Você imagina se não tivesse uma lei para proteger esse sujeito. Garantias. Tinha gente que usava garantia de, acho que 6 garantias no contrato de locação. Ó, eu quero fiador, eu quero também eu quero calção e também quero que o senhor pague seguro, viu? Inquilino. Já pensou? Ia ser assim. Então essa lei, ela vem o quê? Proteger, né, a parte mais fraca. Não seria o termo mais adequado falar hipossuficiente, mas se você pensar num contrato de locação, existe uma parte mais frágil que é o inquilino, com certeza. O locador tem obrigações, o locatário tem obrigações também, ambos também têm deveres, mas ele acaba sendo, nesse contrato, mais frágil. Por isso existe uma proteção, essa lei que vem regulamentar essa questão da locação. Então, por isso, nós temos uma legislação que tem que ser respeitada. Temos vários exemplos sobre isso. Mesma coisa a garantia, né? Quando a gente fala em garantia no contrato de locação, nós temos um programa exclusivo, como elaborar um contrato de locação, as dicas, né, de um contrato bem feito, um contrato seguro, tá aí para você, não vai perder esse programa. Para você ficar mais craque ainda em locação e entrando até no direito de vizinhança, nós temos um programa que está à sua disposição, direito de vizinhança, não vai perder, você precisa saber, você precisa ter esse conhecimento, o que é direito de vizinhança, saúde, segurança, sossego e outras questões. Voltando ao assunto aqui, locação. A lei, um exemplo que a gente pode dar aqui em aula, a lei ela fala em uma garantia só. Professor, quantas garantias nós temos, né? Nós temos 3. Ah, professor, mas tem a capitalização, tem um monte, acho que tem mais, hein? Nós temos 3 garantias. Primeira garantia é o fiador. Fiador, garantia pessoal. O fiador é o cara que levanta a mão e fala assim, ó, se ele não pagar, eu pago. Responsabilidade subsidiária. Primeiro eu cobro o inquilino, primeiro eu cobro o locatário, depois eu cobro o fiador. O fiador pode ter uma responsabilidade solidária, mas tem que ter uma cláusula contratual no contrato de locação, onde ele assuma essa responsabilidade. Eu aceito ter a responsabilidade solidária e não subsidiária. Ou seja, um tiro no pé, porque já não é fácil, a responsabilidade do fiador é muito grande. Ele não vai pagar com aquele determinado bem, ele vai pagar, na verdade, com os bens pessoais, com o dinheiro. Ele é a garantia, não o bem. Existe uma confusão, a gente percebe aí muito contrato de locação mal feito. Por quê, professor? Copia e cola do Google. Cuidado com isso. Estrutura, todo mundo tem. Uma estrutura de contrato, um modelinho que você pode utilizar até do Cresce, no site do Cresce. Pode utilizar também no site do professor, www.profjuliocesar.com. Tem vários modelos lá também. Tudo é à sua disposição. Modelo e estrutura. Mas você tem que tomar cuidado que você vai usar só a estrutura. Você precisa analisar no contrato de locação ou de compra e venda o contexto da história para não complicar você e o seu cliente. Precisa ter esse cuidado. Não é só trocar os dados, as informações, trocar o nome e CPF. Você precisa aplicar o seu contrato ao contexto, ao fato concreto. Então toma muito cuidado com esse copia e cola. Estrutura todo mundo tem. Juízes de direito têm estrutura também de sentenças. Advogados também possuem suas estruturas, né, para peças processuais. O corretor também tem que ter estrutura contratual. Fica mais fácil, né? Você não vai ficar criando todo momento, digitando desde o começo. Mas você tem que se adaptar ao contrato, tem que fazer uma leitura, tem que adaptar a situação, tem que tomar muito cuidado, tá? Dentro desse contexto, voltando às garantias, quando a gente fala em garantia, nós temos 3. Não, professor, tem mais, calma. Espera o professor olhar o bico, ó. Primeira garantia, fiador, que ele é a garantia, responsabilidade primeiramente subsidiária. Se o inquilino não pagar, ele paga. Pode piorar a situação, o fiador? Pode. Ele pode assinar um contrato onde tem uma cláusula que ele aceita a responsabilidade solidária. Nós explicamos isso nas responsabilidades civis, nos programas anteriores. Então ele consegue piorar a situação, porque a subsidiária, como o próprio nome diz, é sub. Eu cobro um, depois eu cobro o outro. Eu tenho que obrigatoriamente cobrar um, depois cobrar o outro. A responsabilidade solidária é diferente, eu posso cobrar todo mundo. O inquilino tem a responsabilidade solidária. Quantos inquilinos tiver no contrato de locação, eu posso cobrar todo mundo. O peso é o mesmo. Por isso, existe uma orientação num contrato de locação. Se você tem o cunhado, né, que é locatário, a sogra,
marido e mulher, coloca todo mundo lá no polo do contrato. Porque quanto mais pessoas você tiver num contrato de locação, se você está fazendo um contrato de locação querendo se respaldar perante ao pagamento do aluguel, quanto mais pessoas tiver num contrato de locação, se tu não tiver com o nome limpo, lógico, vai ter que tirar um conjunto de certidões maior, mas quanto mais pessoas tiver nesse contrato de locação, principalmente na parte do inquilino, do locatário, mais proteção esse contrato tem. Você tem mais CPFs para cobrar numa ação de despejo, por falta de pagamento, uma ação de dano. Olha que interessante. Então, a responsabilidade do inquilino, né, do locatário, é solidária, não é subsidiária. Então, quanto mais pessoas você colocar no contrato, melhor. Tá? Lembrando essa dica. Voltando no seguro, olha lá, olha que importante. Nós temos 3 garantias no contrato de locação. De 3, a gente pode utilizar apenas uma. Uma vez uma cliente falou assim, professor Júlio, eu queria colocar 3 garantias no contrato de locação para ficar bem garantidinho. Pode fazer isso? Não pode fazer isso, né? Não existe esse bem garantidinho, é uma garantia só ou nenhuma. Ah, professor, eu posso fazer um contrato de locação sem garantia? Pode. Qual que é a vantagem que eu tenho? A liminar, a tutela de urgência, a gente vai explicar no momento apropriado. Então tem vantagem sim. Ou eu faço com uma garantia de 3, ou eu faço sem nenhuma garantia. Pode ser feito assim em relação à garantia. Voltando nas garantias, então tem a primeira, fiador. Se ele não pagar, eu pago. Responsabilidade subsidiária. O fiador, com a Lei 12.112 de 2009, a lei que veio alterar poucas coisas na Lei 8.245 de 91. Essa lei, né, a mídia divulgou como os seus problemas acabaram, a organização Tabajara, essa nova lei vai resolver tudo. Não é verdade. Essa lei veio alterar pouca coisa, né? A fiador, o divórcio no meio do contrato de locação, entre outras questões. Então, pouca coisa, né? Tanto é que o texto de lei não dá 2 folhas, né? Então, a Lei 12.112 de 2009 vem tratar pouca coisa. Ela vem alterar a Lei 8.245. Não é uma nova lei. A lei é nova, mas não é a nova lei de locação. Isso a mídia divulgou de forma errônea. Primeira garantia, então, fiador, legal, você já sabe o que é. Segunda garantia, caução. Lembrando que a caução pode ser em dinheiro. Normalmente é feita assim. 3 meses de depósito, 3 meses de garantia. Mas a caução pode ser feita com bem móvel. Ou imóvel também. Eu dou uma casa como em garantia. Ou uma casa, ou ainda, eu dou em garantia uma moto, bem móvel. Uma cadeira, uma guitarra. Eu posso fazer isso. Caução. Eu estou dando uma garantia, ou em dinheiro ou em objeto, móvel ou imóvel. Caução. Aí sim, na caução, é importante a gente falar que fica vinculado ao bem. Diferente do fiador. Existem contratos aí, muitos contratos totalmente errôneos, omissos e dúbios. Por quê? Porque o sujeito vai lá no copia e cola da internet, faz o contrato, e aí tá lá, dá garantia. Aí apresenta o fiador, dá como garantia o imóvel. Tudo bem, ele pode até apresentar no anexo ao contrato, eu posso até colocar uma certidão de propriedade para provar que esse fiador tem um imóvel, 1, 2, 3. Mas se é fiador, eu não tenho que dar garantia como garantia um imóvel. Eu não posso nem mencionar no contrato, fica esquisito esse contrato, mencionar as 2 coisas. Dá garantia, fiador, o imóvel situado na rua tal. Se eu estou determinando o imóvel, esse contrato vai ficar uma garantia de caução. Então tem que tomar esse certo cuidado. Garantia de fiador, ele é a garantia. Tudo bem, os bens, né, desse fiador são a garantia do contrato, mas eu tenho que deixar claro no contrato de locação que a garantia é o fiador. É diferente. Processualmente falando, quando eu trabalho com um fiador, é melhor. Porque o fiador paga em dinheiro, paga com os bens, ou pode ocorrer uma penhora online na conta do fiador. É diferente. Lembrando que a responsabilidade do fiador é subsidiária. Só é solidária se ele quiser piorar a situação e assinar um contrato onde tem uma cláusula dizendo que houve a mudança da responsabilidade. Isso é permitido, a legislação permite. A terceira garantia, e eu falo a terceira, que é o seguro. Normalmente você paga um aluguel e meio por ano e tem o seguro. Ela é ótima para o locador, ou seja, para o proprietário. Ela é ruim para o locatário, na minha humilde opinião, porque é uma despesa alta para o locatário. Não que seja ruim, mas para o locatário financeiramente pesa. Você tem que pagar em torno de um aluguel e meio por ano. E tem que renovar essa apólice, é um seguro. Esse seguro, que é uma garantia, com o desenvolvimento, né, com o passar do tempo, o desenvolvimento da sociedade, criaram outras espécies de seguro. Então nós temos o seguro propriamente dito e várias subespécies. Temos a capitalização, temos outros seguros, agora estão tentando criar um seguro vinculado ao time. Você paga o seguro e ele ajuda o seu time de futebol, ouvi falar sobre isso, né? Olha que interessante. Mas aí são subespécies do seguro. Então nós temos 3. Professor, quantas garantias eu posso utilizar no contrato? Uma só. Professor, posso fazer um contrato de locação sem garantia? Pode também.
É melhor? O lado bom do contrato de locação sem garantia é a liminar, a tutela de urgência para a desocupação. Quando eu falo no contrato de locação, eu sempre tenho que falar na ação de despejo. Ação de despejo. Ação de despejo é a única ação que eu posso utilizar em virtude de uma falta de pagamento ou outras espécies. O despejo não é somente para a falta de pagamento, o despejo é para várias situações, né? Inclusive para extinção do usufruto. Como assim, professor? Usufruto, cláusula de reserva de usufruto, é aquela situação que o pai doa os bens para o filho e fala assim, ah, vou doar para o meu filho, mas vou me proteger, hein? Eu e minha esposa. Vai que eu dou o bem para ele e ele pega e fala assim, ó pai, você não pode mais morar comigo não. Então o pai, para se proteger, ele doa para o filho, ele adianta a legítima, ele adianta um processo de inventário, até para o filho não arcar com despesa futuramente, porém ele coloca o usufruto vitalício. Isso é ótimo, isso é obrigação do advogado orientar quem quer fazer uma doação, é uma proteção. O usufruto, nós vamos falar num tema específico, ele gera até o direito de receber aluguel, o usufrutuário. Então, olha que interessante. Então ele está lá na casa, se não quiser morar na casa, os pais, o imóvel não é mais dos pais, porque os pais doaram para o filho. Recebe até o rendimento, os frutos do aluguel. Olha que interessante que é isso, né? Quando a gente fala de despejo, também é importante, vários termos nós temos também, como purga da mora, o purgar a mora, que é o pagamento. Então o inquilino que tem os débitos em atraso, né, na verdade que está inadimplente em relação aos aluguéis, ele pode quitar esses valores, também vai ser um tema específico do nosso programa. Não vai perder que a gente tem muita coisa boa aí, tá? Selecionamos, para essa nova segunda temporada do programa, nós selecionamos temas interessantíssimos para você, tá? Voltando para a locação, então garantia você tá craque, você já sabe como funciona. Responsabilidade do inquilino solidária. Do fiador, subsidiária. Mas o fiador pode assinar um contrato dizendo que vai mudar a responsabilidade dele? Pode, vira solidária. De subsidiária, vira subsidiária. Olha que interessante. Sublocação. O que é sublocação, hein, professor? Sublocação é o ato. O locatário pega, né? E ele faz a locação, ou melhor, a sublocação de uma parte da casa, do galpão, do terreno, para uma outra pessoa. Ou seja, é um terceiro no meio de um contrato de locação. Professor, é legal a sublocação? Pode ou não pode a sublocação? E aí eu vou falar para você, olha que interessante. O contrato de locação é que nem um namoro atual. Como assim, professor? Vou te explicar. O namoro atual você tem que chegar nela, né, ou ela chegar nele e falar assim, olha, vamos combinar, você não vai pra balada, eu não vou te trair, você não me trai. Ah, professor, mas isso aí, se está namorando, já não pode fazer. Na verdade, se não falar, qual é o risco de ela ou ele virar para você e falar assim, olha, a gente começou a namorar, mas a gente não combinou isso, que eu não podia ir para balada, não podia te trair ou vice-versa. Então, daqui para frente eu não te traio mais. Então, por quê? Porque, na verdade, no contrato de locação, eu uso esse exemplo em aula, o pessoal dá risada, mas é verdade, não pode ficar nada subentendido. Tem que estar determinado. Por isso o contrato de locação tem que ser bem feito. Porque sublocação é um exemplo disso. Se não constar nada de sublocação no contrato, o entendimento da jurisprudência brasileira é que pode. Porque não tem uma cláusula no contrato de locação proibindo. Se tiver uma cláusula no contrato de locação proibindo, aí não pode. Ah, então se não falar nada, pode? É isso mesmo. É isso que a jurisprudência vem entendendo. É igual o namoro moderno, né? Melhor você falar assim, ó, você não vai pra balada e você não me trai, eu também não te traio. Senão depois a pessoa fala, não, mas a gente não combinou. Ah, então agora vamos combinar daqui pra frente. Quando a locação é a mesma coisa. Não pode deixar nada subentendido. Mesmo porque nós temos a lei do inquilinato. É uma lei que regulamenta a situação da locação, tanto para o locador e locatário. Ela cria direito e obrigações para os dois, para ambos. Porém, ela é protetiva, sim, para o inquilino. Por quê? Tanto é que ela recebe o nome de lei do inquilinato. Porque o inquilino é a parte mais frágil nessa relação. Ele precisa de uma proteção. Então, tudo que você omitir nesse contrato, a tendência é ficar mais do lado do inquilino. Sublocação é um exemplo. Porque se no contrato de locação não mencionar nada, pode. Ah, professor, se não mencionou nenhuma cláusula que não pode, então pode? Pode. A jurisprudência dos nossos tribunais entende que sim, porque não foi proibido, não tem uma cláusula contratual proibindo. Ah, professor, se eu colocar uma cláusula contratual no contrato de locação porque meu cliente não quer? Aí tudo bem, aí está proibido. Aí se ocorrer essa sublocação, aí o que acontece? É motivo para uma ação de despejo. Se for provado, né, com testemunha, provas, é motivo para uma ação de despejo, porque despejo não é só para falta de pagamento, mas o despejo é para várias situações. Extinção do usufruto, descumprimento contratual, né, então tá lá que não pode bater prego na parede, vai e bate o prego. Se tiver prova, cabe ação de despejo.
pintura, fachada, reforma, cabe ação de despejo. Das sublocações, está lá no artigo 15 da Lei 8.245/91. Rescindida o fim da locação, qualquer que seja a sua causa, resolvem as sublocações, assegura o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. O sublocatório responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever sobre o sublocador. Professor, não entendi nada, fica tranquilo, eu vou explicar, mas eu tinha que ler esse artigo para você. Volta para mim, atenção aqui que eu vou falar, hein? O sublocador, ele fala assim, eu não tô com o nome sujo, né? Eu vou fazer a sublocação porque aí eu tenho menos responsabilidade. Imagina. Em primeiro lugar, a sublocação só é permitida se o contrato não fala nada ou se o contrato fala sim. Porque se falar não, é não. Essa sublocação, quando você assume como sublocador, você é responsável sim. Porque se o inquilino do contrato não pagar, o próprio artigo 15 fala que você é responsável subsidiariamente, né? Então, você tem essa responsabilidade. E vice-versa. Não pode o locatário, não paguei o aluguel, não tive dinheiro porque o sublocatário não me pagou. Não, ele é responsável também perante o contrato, tá? Não pode ter... Existe essa responsabilidade subsidiária no caso de um não pagar o outro. Mas ninguém pode alegar, não paguei por causa dele ou ele não pagou por causa de mim. Isso não pode ser feito. Olha que interessante aí. Isso é importante, a gente precisa conversar sobre isso aqui. Nós vamos estudar a Lei 8.245, esse é o primeiro momento, mas nós vamos voltar com outras questões, é importante. Essa lei merece um estudo para o seu sucesso. Vamos lá. É livre a conservação do aluguel, a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação a variável cambial ao salário mínimo. Então volta ao professor aqui. Professor, eu posso cobrar em dólar? Não. Locação da Lei 8.245/91 é só em moeda nacional. Então não tem essa de dólar. Posso cobrar em euro? Não. Posso cobrar em peso? Não. Não tem jeito. Em ien? Também não. Em ouro? Também não. Só em moeda nacional, tá? E eu não posso basear no salário mínimo. Como assim, professor? Você vai pagar o aluguel de 3 salários mínimos, tá? Conforme vai ocorrer o reajuste do salário mínimo, você vai ter um aumento. Também não pode. Lembrando que o aumento no contrato de locação dos imóveis pertinentes, né, à Lei 8.245/91, quando eu falo da Lei 8.245/91, eu estou falando da locação de imóveis residenciais, não residenciais, ou seja, os comerciais, e por temporada. Só posso ter um reajuste por ano. E aí eu volto a falar, já pensou se não tivesse essa lei, né? Ia ter 5 aumentos no ano. Então, não tem jeito, essa lei é protetiva, tem que ser. Então, um aumento por ano. E eu também tenho que colocar no meu contrato um reajuste, né? O que a gente vê muito aí, o sujeito coloca 5, 6 reajustes. O maior dos reajustes, do IGPM, do salário mínimo, né? Isso aí também é abusivo, né? É um reajuste só. Como que eu coloco num contrato 10 índices de reajuste e falo assim, o maior é o que vai ser, é o que vai prevalecer? Não pode, né? É um só, é um reajuste anual e com base em um índice só. Então o salário mínimo não pode ser usado como índice, tá? Moeda estrangeira também não. Olha que interessante. Pergunta que não quer calar, o seu cliente vai fazer para você, tenho certeza disso. Em um contrato de locação, poderei incluir mais de uma garantia? Aí vira aquela senhora, né? Para você que faz administração, tem imobiliária, tem advocacia, ou é corretor de imóveis e faz administração de bens. Olha, eu quero 3 garantias para ficar bem garantidinho, viu, meu filho? Pode fazer isso? Não vai ficar bem garantidinho. De 3 garantias eu uso uma, ou não uso nenhuma. Contrato de locação eu posso fazer sem garantia ou com garantidinha. Né? Sem garantia ou com uma garantia. E uma garantia só. Não tem esse negócio de usar 3 garantidinhas para ficar bem garantidinho, viu, meu filho? Não tem essa não, tá? É uma garantia só. Não faz isso, não pode, é abusivo, ok? Então, ou sem garantia ou com uma garantia das espécies que existe aí, as suas subespécies. Seguro, fiança, né, calção. E cuidado para não fazer um contrato confuso. Aquele contrato que você lê e fala, meu Deus, mas isso aqui é fiador, é calção, é seguro? Não dá para entender nada, tá? Cuidado com isso, tá? Luiz de São Sebastião, um grande abraço, Luiz, obrigado por acompanhar nosso programa. O contrato de temporada tem o prazo de no máximo 90 dias. O mesmo contrato pode ser renovado por mais 90 dias. Olha que interessante, inclusive nós vamos ter um tema só para falar de contrato de temporada. Tem muito corretor, na última palestra que eu tive para lecionar aqui na Quarta Nobre, muitos corretores falam, professor, a gente queria saber mais sobre contrato de temporada, eu faço muito, né? Professor, eu tenho umas casinhas em Itanhaém, umas casinhas no Guarujá, uma casinha no Guarujá, e eu faço locação de temporada, eu quero saber sobre isso. Então,
Na verdade, o contrato de temporada, ele é por prazo determinado, não pode passar de 90 dias, né? Eu posso renovar um contrato de temporada? Você pode, mas não pode ultrapassar de 90 dias. Ele tem várias regras diferenciadas aí de um contrato comum, que pode ser escrito ou não. O contrato por temporada tem que ser escrito. E também o pagamento, ele permite, né, o pagamento antecipado, diferente do contrato de locação residencial e comercial, que não dá para pagar antecipado. Então a gente vai conversar muito sobre isso, não vai perder nosso próximo programa, tá? André, um abraço, André de São Paulo, um abraço, André. Se eu fizer um contrato sem garantia, o locador pode exigir querer ter uma garantia para impedir a liminar? Boa pergunta boa também. André, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, quem tem conhecimento, né, sobre locação é você. O corretor tem que ter. Ele tem um curso de transação imobiliária, ele tem os programas, as palestras aqui no Cresce, tudo à disposição para ele se qualificar melhor. Então quem tem que jogar as cartas na mesa para o cliente é você, corretor. Você que tem autonomia para isso. Então você vai explicar para o seu cliente, ó, eu vou fazer administração para você. O valor dessa administração é X, você vai gastar X. O valor do aluguel é X, o valor de mercado. Você quer com garantia ou sem garantia? Aí o cliente vai perguntar, mas por quê? Eu quero com 3 garantias. Você vai falar assim, não pode, é uma garantia só. Aí, para que eu vou fazer um contrato sem garantia? Você vai explicar também. A vantagem de fazer um contrato sem garantia é num futuro processo judicial, que se Deus quiser não vai ocorrer, porque nós praticamos os atos iniciais. Corretores, assiste o primeiro programa, hein? Atos iniciais, é importante, hein? Faz a diferença. A coisa começa bem feita no começo, no final ela continua bem feita. Quando começa mal feita, vai dar problema. Então, assiste o programa Atos Iniciais, digita lá no YouTube. De todo jeito você vai achar Atos Iniciais, professor Júlio César, questão de direito, você vai achar. Ou na TV Cresce, mais fácil ainda. Então não vai perder. Quando eu falo de garantia, tem que explicar para o cliente. Ele que vai escolher, mas você está passando as informações. Você tem os instrumentos na mão, você tem o conhecimento. Quem escolhe é o cliente. E ele é responsável pela escolha dele, né? Não pode depois... Você falou que era melhor, né? Um contrato de locação sem garantia, e agora está demorando muito, você não pode. Você falou, eu te expliquei como que funciona. Agora... você que é responsável por suas decisões, não tem jeito, tá? Então você tem que jogar na mesa, explicar para que o seu cliente possa escolher as opções, ok?